Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 56 e nós estamos estudando o capítulo 8 desse livro. A temática que a gente vai abordar hoje, gente, é super bacana e ela é como que uma continuação do que a gente estudou no nosso último estudo, do que a gente viu no nosso último vídeo, né, que são os relacionamentos viciados e como a gente pode transformá-los. A gente hoje vai ver um pouquinho como é que são esses relacionamentos na perspectiva do Eckhart Tolle, relacionamentos iluminados, como a gente transforma relações viciadas em relacionamentos iluminados. Só lembrando que na linguagem do Eckhart Tolle, os relacionamentos que a gente chama de viciados, eles são dominados pelo nosso ego, e os relacionamentos iluminados, eles são conectados com o nosso ser, com o nosso eu maior, com o nosso eu mais profundo. Então a gente está mais conectado com o agora, com o poder do agora. Essa é a diferença mais fundamental entre esses dois tipos de relacionamentos. E essa é uma diferença, gente, gigantesca, absurdamente, assim, até difícil de expressar em palavras, o quão diferentes são esses dois tipos de relacionamentos. Então hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Inclusive eu vou até trazer uma música, gente, muito incrível, uma música genial, de uma das bandas que eu mais gosto, né, que é a banda Engenheiros do Havaí. Eu vou comentar um pouquinho sobre uma das músicas deles que tem muita relação com o que a gente vai falar hoje, né? Inclusive eu estava até conversando, né, com algumas pessoas esses dias que eu tenho me utilizado de músicas, né, para esse capítulo sobre os relacionamentos, porque a maioria das músicas, elas de uma forma ou de outra, elas acabam trazendo um pouco da temática do amor, dos relacionamentos, né? Então, assim, trazer para cá é uma forma bacana da gente compreender melhor tudo aquilo que a gente está vendo aqui, tá certo, gente? Então, eu vou comentar, né, sobre uma das músicas incríveis da banda Engenheiros do Havaí, que é uma das minhas bandas favoritas. Antes da gente começar a leitura, né, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa, né? Convido vocês a se inscreverem no canal, né, a sempre dar um joinha nos vídeos, né, dar um curtir nos vídeos, porque isso é super importante, gente, para poder ajudar com que o canal cresça e atinja mais pessoas. Dessa forma vocês vão estar me ajudando e ajudando um monte de gente a conhecer esse estudo, a se aprofundarem mais no autoconhecimento, na espiritualidade, né, na psicologia, nesses assuntos que eu abordo aqui, tá certo, gente? Então eu peço essa gentileza de vocês sempre dar um curtir, um joinha nos vídeos, porque isso vai fazer com que o alcance, né, desses estudos seja maior. Tranquilo? O pessoal do Instagram, que é o Isaías Costa 14, né, todos os dias eu coloco um pouco mais tarde esse vídeo lá para o pessoal assistir pelo IGTV, né, que no IGTV é o lugar onde ficam todos os vídeos, né, no Instagram. E enquanto existir Instagram, eles vão ficar por lá, né, eu acho isso super bacana. Hoje em dia é a rede social com mais interações, é o Instagram, então assim, eu faço questão de colocar lá também para poder ampliar, né, e poder atingir mais pessoas poderem assistir esse estudo, acompanhar esse estudo. Então, quem quiser acompanhar por lá, fique à vontade, e também convido que sigam, né, a minha página, que é o Isaías Costa 14. Além desses estudos, todos os dias eu compartilho frases, citações, textos meus, né, para ampliar essas nossas reflexões sobre o autoconhecimento, sobre a mente humana, a psicologia, esses assuntos que eu gosto de ler, gosto de estudar e de compartilhar com vocês. E também o pessoal do podcast, né, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, né, eu tenho colocado esses estudos no formato de MP3, né, no podcast, para poder, quem quiser só ouvir, também acompanhar. Essa é uma das vantagens do podcast, é que você pode ouvir quando e onde quiser, mesmo que não tenha acesso à internet, né? Então isso é muito bacana. Às vezes a gente está em locais que não tem internet, a gente pode utilizar bem o nosso tempo ouvindo coisas bacanas, né? Então quem quiser me seguir por lá pelo podcast também fica à vontade, ó, Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, tá bom? Então, feita essa introdução, vamos para a leitura aqui do livro, né, e vamos refletir bastante sobre essa coisa dos relacionamentos iluminados, né? O que são esses relacionamentos iluminados na perspectiva do Eckhart Tolle, tá certo?
sempre começa com questionamento, né? O questionamento diz o seguinte: podemos transformar um relacionamento viciado em um relacionamento verdadeiro? E aí ele responde: sim, se estivermos presentes e aumentarmos a nossa presença, concentrando a atenção cada vez mais fundo no agora, no aqui e agora. A chave do segredo será sempre essa: não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante. Essa frase aqui ela é super bacana. A gente para que o amor floresça, a nossa presença tem que ser forte o bastante. A gente tem que estar presente, a gente tem que estar vivendo aqui e agora, para que o verdadeiro amor ele possa florescer e ele possa crescer, certo? De modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação e iluminação. Ou seja, isso daqui, gente, é um resumo de praticamente tudo aquilo que a gente viu anteriormente nesse capítulo 8, né, sobre esses relacionamentos iluminados. Vou até ler de novo. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, ou seja, o nosso ser é a nossa parte mais profunda, está dentro de nós, está além da mente. Muitas pessoas elas se prendem ao mental e elas acabam saindo do ser, elas se desconectam do ser, né? Ou seja, o amor está conectado com o ser e não com o nosso pensamento, não com o nosso cabeção. A serenidade por baixo do barulho mental, ou seja, a serenidade, o próprio nome diz, é aquilo que vem do ser, né? Ou seja, a serenidade por trás do barulho. É praticamente um derivado do que ele já falou. O amor e a alegria por baixo da dor. Ou seja, o amor está além de toda dor. A dor é uma identificação com o nosso ego. O amor e a alegria é a conexão com o nosso ser. Essa é a diferença. E isso significa liberdade, salvação e iluminação. Eu já falei bastante sobre isso no outro vídeo, que a salvação não é alguma coisa religiosa, não é algo que vem de fora. A salvação é nossa, é do nosso ser. A gente que tem a nossa autossalvação, a gente que se salva pelo nosso próprio caminho, pelo nosso próprio autoconhecimento. Ou seja, isso aqui é um resumo de várias coisas que a gente já estudou antes. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Ou seja, o grande objetivo da gente estudar esses relacionamentos iluminados e tentar colocar isso na prática da nossa vida é transformar todo o sofrimento que vem do ego em amor. Um amor que liberta, que transforma, certo? Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Ou seja, a gente sair da mente, sair do ego e se conectar com o nosso ser interior. Se paramos de injetar autossuficiência na mente, ela perde a sua capacidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de julgar, depois paramos de nos julgar e depois paramos de julgar o outro. Essa parte aqui, gente, é incrível, porque o amor verdadeiro já pressupõe que não há julgamentos, porque julgamentos é próprio do ego. Só julga quem está no ego. Por isso que eu sempre digo, gente, e inclusive não só eu, mas assim, grandes terapeutas, eles falam a mesma coisa, assim, que um dos grandes desafios, um dos maiores desafios da humanidade é conseguir se livrar do julgamento. Praticamente é impossível, assim, você se livrar 100% dos julgamentos.
Primeiro porque a gente se julga muito, né? Às vezes a gente se julga muito mais do que aos outros. Então, como a gente consegue uma libertação completa? Se a gente está se julgando o tempo todo, às vezes a gente se acha não merecedor, a gente às vezes se acha feio, não se acha competente, a gente, enfim, fica criando um monte de loucuras na nossa cabeça, nos diminuindo, né, a gente tirando o nosso brilho, né, nosso potencial, nos diminuindo, e nessa forma a gente acaba se conectando com o ego. Então, dessa forma, a gente atrapalha esse processo do florescer, do desabrochar do verdadeiro amor. Por isso que ele fala, né, que quando a gente se conecta com esse poder do agora, a gente tá nessa possibilidade, né, de nos libertar, primeiro do auto-julgamento e depois do julgamento das outras pessoas. Quando a gente sai disso, quando a gente sai dos julgamentos, a gente está adentrando esse universo do amor verdadeiro, do amor pleno, que está conectado com o ser e conectado com a presença, com o aqui e agora. Não é bacana isso, gente? Eu acho isso super bonito. É desafiador, eu sei que é desafiador, mas é possível. É possível a gente viver esse tipo de amor, desde que a gente mergulhe no autoconhecimento, a gente tenha esse interesse genuíno por adentrar esse autoconhecimento, a gente mergulhar de cabeça nessa espiritualidade mais universalista, né? Voltando aqui para a leitura. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Nesse momento, todos os jogos mentais e toda dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Olha só, gente, isso aqui é magnífico. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Ou seja, essa coisa do vítima e agressor são essas relações doentias, essas relações viciadas, que a gente já viu bastante ontem, né, no estudo de ontem. A gente precisa sair disso, né? Inclusive aqui a gente pode até extrapolar, né, para aquelas relações que existe até violência mesmo, violência física, né? Você sai disso, você se desconecta completamente disso e se abre para um verdadeiro relacionamento, para a possibilidade de um relacionamento que seja de fato amoroso. E sobre acusações, né, e ser acusado, né? Essa coisa da acusação e ser acusado, o que é isso? É julgamento. Quem acusa e quem é acusado está no julgamento, percebe? A própria palavra acusação, ela é muito utilizada dentro do direito, né? Pelos juízes, por advogados. Então, quando você se desconecta dessa coisa de acusação, né, de ser acusador ou de ser acusado, você sai, né, desses julgamentos todos e você tem a possibilidade de se conectar com o amor mais profundo. É o fim de tudo isso, né? E aí ele diz, esse é o fim da dependência. Esse é o fim da nossa dependência e de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você, então, ou vai se afastar com o amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com o outro. É simples assim. Isso daqui, gente, tem uma sutileza tão grande que ele está falando. Eu vou tentar explicar um pouquinho para que você consiga compreender. O que está meio que na sutileza do que ele está falando aqui, gente, é a lei da atração, que é o semelhante atrai semelhante, sempre. Se você está vibrando no amor, na paz, na alegria, né, na generosidade, né, no desprendimento, no desapego, a sua vibração é diferente. A sua vibração ela é mais sutil. Então você vai atrair pessoas que vivem do mesmo jeito. Você não vai atrair pessoas que vibrem na raiva, que vibrem no vitimismo, né, na maledicência, no julgamento, né, na prepotência. Não tem como ter assim, conexão. São energias totalmente incompatíveis. Então, você vai se afastar, é o que ele diz, né? Existem duas possibilidades. Se existe esse descompasso, a tendência é que você se afaste, para que você não seja contaminado por essas energias negativas que vêm da outra pessoa, que ainda não mergulhou em si mesma, né, no autoconhecimento, ao ponto de se transformar, de se conectar com o poder do agora. Ou então, né, se você já está no relacionamento, está com uma pessoa que também está nessa busca, a tendência é de que os dois juntos cresçam,
se tornem pessoas cada vez melhores. Cada vez entrem mais, se conectem mais com a presença, com o estar no aqui e agora. Isso é super bacana, gente. E aí, lendo essa parte aqui, é como eu comentei no início, né? Eu lembrei de uma música, gente, assim, fascinante, da banda Engenheiros do Havaí, que fala muito sobre essa coisa de um amor pleno, da vivência de um amor verdadeiro. O nome da música se chama Lado a Lado, né, de um dos melhores álbuns, de um dos álbuns que eu mais assim gosto dessa banda, né, que é o Simples de Coração. É o álbum Simples de Coração, traz essa música e ela tem uma letra assim que eu acho incrível, né? E assim, uma das partes da música que eu queria assim compartilhar com vocês, assim que tem relação com isso, diz o seguinte: desarme as armadilhas, não me peça explicação, o filme favorito, o time do coração, o lugar mais esquisito onde já fiz uma canção. Aí depois ele fala: esqueça o roteiro, não pergunte que horas são, eu não sei. Olha que bonito isso, gente. Ele diz: esqueça o roteiro. Quando ele fala de roteiro, é como se você fosse tipo um ator, uma atriz, e não estivesse vivendo quem você é de verdade. Entende? Por isso que ele coloca de uma forma meio que proposital, né? Esqueça o roteiro, não pergunte que horas são, ou seja, não se vista de uma máscara, não seja um ator, não seja uma atriz, seja você mesmo. Se conecte comigo de coração para coração, né? Por isso que ele bota lado a lado. Quando ele fala lado a lado, é de coração para coração. Isso aí tem tudo a ver até com o título do álbum, né? Simples de coração. É um coração simples, um coração que seja vibrante, né? A capa desse CD, gente, a capa desse disco foi uma das capas mais lindas que eu já vi até hoje. É um coração assim que tá cheio de chamas ao redor dele, né? Se você tiver curiosidade, depois dê uma passadinha lá na internet que você vai ver a capa desse CD, desse álbum. É linda, gente. É um coração assim que tá pegando fogo, assim, cheio de amor, né? Como se fosse um amor profundo, apaixonado, né? E essa música ela tem uma conexão muito grande com isso, né? Quando ele fala: desarme as armadilhas, não me peça explicação. Tem tudo a ver, tem uma conexão direta com o poder do agora. Desarme as armadilhas, o que isso significa? É você retirar suas resistências. É você não ficar com resistências ao amor. É você não criar barreiras. E aí ele diz: não me peça explicação, ou seja, saia da sua cabeça, saia do nível do mental e vá para o nível do coração, vá para o nível do sentimento, percebe? Então essa música, gente, ela é linda, ela fala muito sobre o que é um amor de verdade, né? Uma música que foi composta com muita sinceridade, a gente percebe a sinceridade do compositor, que é Humberto Gessinger, né? Um cara genial, que fez essa música realmente colocando toda a criatividade dele, né? Todo o potencial musical dele para brilhantar e para nos presentear com uma verdadeira obra de arte, certo? Então, como eu já fiz num outro vídeo, né? Assim, eu sei que o YouTube tem essa coisa assim de derrubar os vídeos que tem, assim, que traz músicas, né? Por conta de direitos autorais e tudo mais. Eu vou colocar ao final, gente, para o pessoal que estiver acompanhando pelo podcast, essa música, tá bom? Não vou colocar aqui no vídeo, porque corre o risco dele ser derrubado, né, pelo YouTube. Então, para que a gente evite isso, eu vou colocar essa música para o pessoal que acompanhar pelo podcast, tá bom? Então, caso você tenha curiosidade de ouvir essa música e não conheça ainda, dê uma passadinha lá no podcast, que você, ao final, vai ser assim presenteado, vai ser brindado com essa música. É incrível, né, que é Lado a Lado, da banda Engenheiros do Havaí, tá bom, gente? Eu quis assim trazer, né, essa música até como uma forma de assim abrilhantar esse nosso estudo, trazendo músicas boas, músicas bonitas, músicas reflexivas, que se conectem com os temas que a gente está abordando aqui, tá certo? Então, voltando aqui para o livro, ele diz: o amor é um estado do ser, não está do lado de fora, está bem lá dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Aqui ele está falando do amor de verdade. O amor de verdade não se perde e nem é abandonado, não pode nos deixar. Não é algo que fica flutuando. O amor de verdade é algo que brota
Ele surge de dentro de nós. Então, se ele surge de dentro de nós, como é que ele pode ser abandonado? O máximo que pode é ele ser meio que obscurecido. É isso que pode acontecer. Ele pode ser obscurecido pelo poder do ego, né? O ego, ele pode jogar sombras por cima desse amor e a gente não conseguir sentir esse amor mais profundo, mas nos deixar perder, jamais. Ele está sempre em nós. O amor faz parte de nós. Ele é como se fosse assim, parte das nossas células, digamos assim. A gente não tem como perdê-lo, né? Se ele compõe nossas células, não tem como a gente perder, entende? O máximo que pode é o ego atrapalhar a sua manifestação. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que é a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos então sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade. Isso é amor. Ou seja, o amor de verdade é essa conexão com o uno, com a unidade. Quando a gente tem essa conexão de amor egóico, de um amor viciado, ele está na dualidade, né? Sou eu contra você. É o que eu penso contra o que você pensa. Eu estou certo, você está errado. Percebe? Isso é dualidade. Isso é o ego falando. Quando você está no amor, não existe eu e você. Não existe essa questão de separação. Não existe nenhuma separatividade. Só existe a unidade. A gente tem os mesmos sonhos. A gente caminha lado a lado, como diz a música do Engenheiros da Havaí. Não tem ninguém que se sente superior. A gente está em igualdade. A gente está em conexão profunda. Está em unidade. Percebe? Essa é uma das formas também bastante simples e objetivas de diferenciar um relacionamento iluminado de um relacionamento que seja egóico. Um relacionamento iluminado, ele tem uma conexão com a unidade, com o uno, e um relacionamento egóico, ele se conecta com a separatividade, se conecta com a dualidade e se conecta com o ego. Certo, gente? Então, que fique bem claro que existem essas diferenças gigantescas de um em relação ao outro. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. O que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que o verdadeiro amor, ele é algo divino. Ele não é algo do material. Às vezes as pessoas, elas vivem um amor que é muito da carne, muito da matéria. E esse é um amor muito superficial. Não é um amor profundo. O amor profundo, ele é divino. Ele se conecta com Deus. E Deus é o um. Deus é a unidade. Tem até pela espiritualidade as pessoas utilizam muito a expressão somos todos um. Aqui é uma forma diferente, em outras palavras, de trazer à tona esse somos todos um. Quando ele diz somos todos um, estamos todos conectados, e esse amor verdadeiro, esse amor profundo, tem a possibilidade de conectar todos os seres humanos, os mais de 7,5 bilhões de seres humanos que estão aqui no planeta Terra. Percebe, gente, como isso é amplo, como isso é super bacana, bonito, né? Continuando. O amor não é seletivo. Assim como a luz do sol não é seletiva, não torna ninguém especial, não é exclusivo. A exclusividade não tem a ver com o amor de Deus, mas com o amor do ego. Quando eu li essa parte aqui, gente, eu até me lembrei de uma das músicas mais geniais do Renato Russo, da banda Legião Urbana, que ele fala, a música Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto. Uma música super conhecida, ela até hoje ela toca nas rádios direto. E ele fala nessa música, o sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Ou seja, quem é que não quer? É quem está conectado com o ego, quem está vivendo a partir do ego e não do ser interior. Ou seja, o sol é o astro mais democrático que existe. Quando ele nasce,
ele brilha para todo mundo. Ele não tem essa exclusividade, vou brilhar para fulano e vou ficar escuro para ciclano, não. Ele brilha para todo mundo. E aí você pode se utilizar dessa luz ou não. Se você quiser continuar na escuridão, é opção sua. Mas o sol, ele vem para todo mundo. O sol é uma das assim, simbologias para o amor. Né? O amor pode ser expressado através do sol, que é universal. O sol é para todos nós. Não é bacana a gente refletir sobre isso, né? A gente vê que a natureza, ela é a expressão do amor. E se ela é a expressão do amor, ela é a expressão de Deus. A natureza é a expressão de Deus em formas incríveis, né? Através dos astros, através dos animais, através das plantas, dos minerais, de tudo. Nos ilumina, nos presenteia, nos brinda com tanta beleza, né? Com tanta, enfim, né? Generosidade, percebe? Isso é o amor de verdade, diferente do nosso amor que é exclusivista. Às vezes a gente tem essa coisa muito do ego, né? A gente fica dizendo, esse amor, eu quero um amor só pra mim, né? Às vezes até as músicas falam sobre isso, né? Eu quero você só pra mim, um amor só pra mim. O que é isso, gente? É o ego. Você está dominado pelo ego. Você não está conectado com o ser. As pessoas que têm esse amor mais profundo, elas conseguem amar toda a humanidade. Elas não têm um amor assim, exclusivista. Aí nessa hora você pode até me questionar. Poxa, mas então você tá querendo me dizer que não precisa mais ter relacionamentos amorosos, né? Se você quer amar todo mundo, então você não vai ter um amor especial por uma pessoa. Não é bem assim, gente. Na sequência aqui ele vai explicar isso bem direitinho. É a questão da intensidade. O que pode mudar é a intensidade. Já a gente vai ver isso, né? Pra gente não diferenciar as coisas. Amar, a gente pode amar a humanidade inteira, mas o que muda são os graus de intensidade desse amor, tá certo? Pode haver, entretanto, a intensidade do amor pode variar, o que eu estava falando. Pode haver uma pessoa que atue como um espelho do amor, que você dirija a ela e que o devolva de modo mais claro e mais intenso do que outras. E se essa pessoa sente o mesmo em relação a você, pode-se dizer que as duas têm um relacionamento amoroso. O vínculo que liga as duas pessoas é o mesmo vínculo que nos liga à pessoa sentada ao nosso lado no ônibus, ou a um pássaro, a uma árvore, a uma flor. Só o que diferencia é o grau de intensidade que o sentimos. Percebe? Quando você diz que tem um relacionamento amoroso, um namorado, uma namorada, uma esposa, um esposo, é só isso que diferencia, né? Em termos de vínculo, é o mesmo vínculo como se fosse para outras pessoas. A diferença é que existe uma proximidade maior, uma intimidade maior e tem a questão sexual envolvida, né? Vocês têm trocas de carícias, né? O que você não tem com outras pessoas. Inclusive, a gente está abrindo um parêntese aqui. Tem muita gente que até fala sobre isso, eu concordo com isso. Muitas vezes as relações de amizade profunda, de amigos íntimos, né, de pessoas que são muito amigas, elas têm uma proximidade às vezes tão próxima, às vezes até maior do que com o próprio relacionamento amoroso, namorado ou cônjuge. A diferença é que não tem a questão sexual, entende? Só para vocês terem noção de que a questão do amor, ela não é tão restrita a essa questão do corpo, né? Isso é só uma parte, uma fração do amor. O amor vai muito mais além. É por isso que às vezes as pessoas sempre dizem, né, que tem coisas que tem coragem de falar para os amigos mais próximos, mas não tem coragem de falar para o esposo, para a esposa, percebe? Nessa hora até que assim, eu falo sobre as terapias, né, terapeutas, a importância deles. Às vezes você fala coisas para um terapeuta que você não tem coragem de falar para um namorado, para namorada. E é bom que seja assim, porque a gente sempre tem partes em nós que às vezes nem a gente conhece direito, quanto mais o outro, percebe? Então, assim, para que fique bem claro para vocês, essa é a diferença, assim, de um amor, de relacionamento amoroso, que tem essa intimidade maior e tem essa questão das relações sexuais que acontecem, né, trocas de carícias, mas o amor é muito mais amplo. O amor, ele pode ser
por todos os seres, por toda a humanidade. Os iluminados, gente, as pessoas que a gente chama de iluminados, eles amam a humanidade inteira. Eles não fazem distinções. Eles não têm preconceitos. Eles não têm complexos de superioridade ou de inferioridade. Não, eles não têm nada disso. Eles se conectam de coração para coração com todos os seres, porque eles não têm essas resistências, né? Eles não têm rótulos, eles não são atores, atrizes, como a gente já comentou anteriormente, percebe? Então é isso que o Eckhart Tolle está trazendo para nós, sobre os relacionamentos iluminados, essa possibilidade de haver essa expansão de consciência ao ponto de nos tornarmos como Cristo, como Buda, como Lao Tse, como Krishna, como Yogananda, como tantos seres de luz, seres extremamente amorosos, que tinham um potencial de amar a humanidade inteira e não ter esse amor exclusivista, de amar só você, eu amo só uma pessoa. Isso é horrível, gente. Inclusive, falando sobre isso agora, né, de amar só uma pessoa, eu amo só aquela, eu me lembrei, né, de uma das coisas que eu gostei muito de ouvir da Lúcia Helena Galvão, da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Ela fala em vários vídeos dela, não é só em um, eu já vi isso em vários vídeos dela falando, que o amor, gente, é como se fosse tipo uma luz, um raio laser, né? E se você pegar um raio laser, né, e apontar numa direção, é uma luz extremamente forte, num único ponto. Então, se essa luz for muito forte, pode até queimar, percebe? Às vezes a gente vê isso no exemplo de uma lupa, né? Você pensar numa lupa, você pode pensar tipo numa lupa, né? Todo mundo já fez essa brincadeira, né? Pegar uma lupa e apontar com a luz do sol, porque ela concentra, né, os raios de sol, concentrar sobre um pedacinho de papel, ela vai queimar esse papel. Em questão de segundos, o papel pega fogo, né? Então, quando a gente fala sobre esse amor exclusivista, na realidade é isso que acontece. O nosso amor, gente, ele tem um potencial para a humanidade inteira. Aí, se a gente pega esse amor e concentra numa única pessoa, a gente vai sufocar essa pessoa. É quase como se fosse um incêndio, né? Você está lá, enfim, carbonizando alguém. Claro que eu estou exagerando aqui, mas é só para que você tenha uma noção. A gente precisa espalhar esse amor, né? A gente precisa, até utilizando a linguagem da física, né, que para mim é super assim, familiar, né, pelo fato de eu ser físico, a gente tem que transformar o amor de uma coisa convergente para um único ponto, para um divergente, né, para que se espalhe para o máximo de direções possíveis, para que seja um amor que seja direcionado para todos os seres e não apenas para uma única pessoa, tá certo, gente? Então, que isso tenha ficado bastante claro, né, com todas essas explicações e com todos esses exemplos que eu trouxe aqui, tá bom? Continuando. Mesmo em um relacionamento tido como viciado, podem existir momentos em que alguma coisa mais real se destaca. Algo além das necessidades doentias do casal. São momentos em que a sua mente e a do outro cedem por um curto período e o sofrimento do corpo fica temporariamente adormecido. Isso pode acontecer durante uma relação física mais intensa ou quando o casal está presenciando o milagre do nascimento de uma criança ou na presença da morte, ou quando um dos dois está seriamente doente, ou qualquer coisa que faça a mente perder a força. Nessas ocasiões, o ser, normalmente escondido debaixo da mente, se revela e torna possível o verdadeiro entendimento. Isso aqui, gente, que ele está colocando é super profundo e extremamente verdadeiro, né? Quando a gente tem esses momentos especiais, ele dá um dos exemplos que eu acho mais incríveis, né? Que é o nascimento de uma criança. Quando nasce uma criança, mesmo que um casal esteja em crise, mesmo que um casal esteja, enfim, brigando muito, na hora que acontece isso, né, esse milagre da vida, tudo é renovado, né? Quando nasce uma criança, existe uma renovação. E muitas vezes, enfim, as crises, né, as dificuldades, elas são colocadas de lado por um tempo. E o casal às vezes consegue até, assim, voltar às fases, ficar bem, por vezes a vida toda.
às vezes é uma criança que faz com que tudo mude na dinâmica de um casal, entende? Então, aqui eu não vou nem me ater muito a isso, né? Porque vai muito no campo do familiar e tal. Mas muitas vezes a vinda de um filho transforma completamente um casal e faz com que às vezes um amor que se pensava que já tinha assim, né, arrefecido completamente, ele volta a fluir e aí o casal volta a ser super amoroso um com o outro, né? Nem sempre é assim, mas de vez em quando isso acontece. E aí ele dá outros exemplos, né? Quando a pessoa ela passa por uma grande doença, algo que precisa de cuidados, na hora de cuidado vem esse amor mais profundo, né? Eu já conheci às vezes casais que um dos dois teve uma doença séria e aí depois que a pessoa viu que existia a possibilidade de ela morrer, né, o cônjuge, aí vê toda aquela coisa, caramba, meu Deus, eu não posso deixar que isso aconteça. E aí faz brotar o que há de melhor, o que há de mais bonito nesse amor. Porque quando isso acontece, essas situações mais extremas, elas nos forçam a despertar o lado mais do ser interior que existe na gente, o nosso melhor lado, entende? Então ele coloca isso para exemplificar que às vezes são algumas situações mais dramáticas, digamos assim, ou então extasiantes, né, como a vinda de um filho, que transformam tudo, assim, de uma hora para outra, um estalar de dedos, tudo muda. Às vezes muda completamente a dinâmica de um casal. Isso é super bacana, gente. Assim, eu não vou assim, me aprofundar tanto nisso aqui para não me alongar demais no tempo, mas é muito real. O que ele está falando aqui é muito real. São as conexões com o agora, com esse não manifesto, né, para utilizar uma outra expressão que ele utiliza bastante. Esses momentos assim, nós estamos nos conectando com o não manifesto, essa fonte que nos alimenta e que nos faz estar em presença, estar no aqui e agora, tá certo? O verdadeiro entendimento é uma comunhão, a realização da unidade, que é o amor. Normalmente, esse entendimento desaparece rapidamente. Tão logo a mente e a identificação da mente reaparecem. Tão logo a mente e a identificação da mente reaparecem, deixando de ser quem somos e voltando a brincar e a representar para satisfazer as necessidades do ego. Ou seja, a gente, o que ele está falando, por vezes passa um tempo e a pessoa ela volta a se conectar com o ego de novo. E aí a coisa degringola. O que ele está comentando aqui são os casos, né, de alguns relacionamentos que por um tempo tudo flui, tudo está maravilhoso, as mil maravilhas, e logo em seguida a coisa degringola e o ego volta a surgir, ele volta a dominar, e aí o relacionamento se transforma de novo em um relacionamento viciado. Percebe? Isso daqui é super bacana, assim, para ficar ainda mais didático, mais compreensível, né? Você estava num relacionamento que era viciado, por um certo instante você transformou num relacionamento iluminado e depois o ego volta a falar de novo, a tomar conta de você, a lhe dominar, e você volta a ter um relacionamento dominado pelo ego, um relacionamento viciado, percebe? É uma linha tênue, né, que separa os dois, apesar de ser muito diferente um relacionamento do outro, tem uma linha tênue que separa um do outro. A gente não pode deixar que o ego nos domine. Se o ego nos dominar, a gente vai se conectar de ego para ego e nós estaremos num relacionamento viciado, um relacionamento doentio, e não em um relacionamento construtivo, amoroso, que nos traga plenitude, tá bom? Voltamos de novo a ser uma mente humana, fingindo ser um ser humano, interagindo com outra mente, representando um drama chamado amor. É amor entre aspas, né? O que ele chama aqui desse amor, entre aspas, dramático, não é amor de verdade. É um amor adoecido. A gente pode até chamar de amor, mas não é o amor que ele está colocando aqui de um ser iluminado, o relacionamento iluminado. É um amor mais doentio, é um amor conectado com o ego, percebe? Embora possa haver curtos lampejos
o amor não consegue florescer, a menos que estejamos permanentemente livres da identificação com a mente e que a presença seja bastante intensa para dissolver o sofrimento do corpo. Assim, o sofrimento não consegue nos dominar e destruir o amor. Ou seja, a gente, para poder não ser dominado pela mente, né, pelo ego, nós precisamos transcendê-lo. Como é que a gente consegue transcender isso? A partir dessas grandes virtudes que só pelo mergulho no autoconhecimento que a gente pode desenvolver, né? Por isso que eu sempre digo aqui, você se conectar com o ser, né? Existem muitos caminhos. Mais uma vez eu volto a falar da meditação. Quando a gente busca a meditação, a gente se conecta com o nosso ser interior, a gente vai se pacificando, a gente vai se serenizando, a gente vai entrando em contato com o nosso ser interior, e ao nos pacificarmos, ao nos serenizarmos, a gente já vai estar se transformando, deixando de se identificar tanto com o ego e passando a se identificar, não é nem se identificar, é se conectar com o ser interior. Porque quando a gente fala de identificação, é uma relação mais egóica, mas se trata de uma conexão com o seu ser interior, e a partir daí você vai se transformando e tendo essa possibilidade de ter um relacionamento amoroso pleno, né? Um relacionamento amoroso iluminado na perspectiva do Eckhart Tolle. Certo, gente? Então, com isso a gente conclui esse nosso estudo de hoje, essa sessão que é super bacana, né? Vocês viram que ele coloca de uma forma bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda e muito reflexiva. Espero que tudo aquilo que eu trouxe aqui hoje sirva para vocês refletirem, para vocês internalizarem, colocarem na prática e dessa forma possibilitar grandes transformações na vida de vocês. E só lembrando, né, quem estiver acompanhando pelo podcast, ao final vocês vão ouvir essa música maravilhosa chamada Lado a Lado, da banda Engenheiros do Havaí. Tá certo, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.